Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Herzog, eu sou diretor da Mito Games, uma empresa de jogos digitais, e em primeiro lugar eu queria parabenizá-lo por estar buscando conhecimento. Hoje nós vamos conversar aqui com você para te dar uma ideia de como funciona a produção de um jogo digital, desde a ideia até a publicação. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, em raras exceções, uma pessoa consegue fazer um jogo sozinho, um jogo completo. Por quê? Para desenvolver um jogo digital, é necessário uma série de habilidades diversas. Então, o que acontece? O profissional que muitas vezes tem habilidade de programação não tem habilidade para ilustração. E vice-versa, quem tem habilidade para ilustração não tem habilidade para programação. Então, na maioria das vezes, é necessário uma equipe que tenha habilidades complementares para que você possa, sim, concluir todo o trabalho, todo o processo, desde a ideia até a publicação do jogo nas lojas. Seja ele um jogo mobile, nas lojas Android e iOS, seja ele um jogo para computador, nas lojas, por exemplo, da Steam, seja ele para consoles, como PlayStation, Xbox e Nintendo. Esse processo é um processo longo e eu vou apresentar para vocês, durante o vídeo, durante o curso, toda a minha equipe, e nós vamos utilizar hoje um exemplo real, que foi a produção de um jogo chamado O Mundo de Augusto. Esse jogo foi contemplado em 2 editais, um edital da FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, e o FINEP, que é a Fundação Nacional de Estudos e Pesquisa. Nos próximos capítulos, vocês vão conhecer cada profissional e cada etapa desse desenvolvimento. Essa é a nossa sala virtual em 3D, na qual nós nos reunimos diariamente, e essa é a equipe da Mito Games. Cada um cria o seu avatar e todos os dias a gente faz uma reunião chamada Daily. Nós vamos começar agora a falar de como foi concebida a ideia. A ideia do jogo O Mundo de Augusto. Quando começou a pandemia, mais ou menos em fevereiro desse ano, foi natural que surgisse a ideia de elaborar, desenvolver e disponibilizar para o público um jogo, em especial para as crianças, para reforçar os hábitos de higiene e de comportamento social necessários durante esse momento para a prevenção do contágio do coronavírus. E aí o que aconteceu? Quando surgiu a oportunidade que nós vislumbramos no edital da FAPES. O edital da FAPES, ele era exatamente voltado para produtos e serviços que pudessem minimizar os impactos da doença do Covid, principalmente aqui no estado, mas também em outros estados brasileiros. Então foi natural que a gente, agora é o momento, nós temos a ideia, nós temos a oportunidade, então vamos inscrever esse projeto no edital e vamos conseguir o apoio financeiro e institucional necessário para que nós possamos produzir, desenvolver e publicar esse vídeo. Então, agora nós vamos falar de como foi concebido um roteiro base para a construção do jogo O Mundo de Augusto. Então, nós começamos a pensar quais são os personagens. Augusto, é legal ele ter uma irmã mais nova para poder também contemplar o público feminino. No caso, ele tem uma mãe e um avô. Então, a gente, baseado nesses 4 personagens, nós começamos a construir a história. Para a história ficar mais legal, nós precisávamos de um elemento que fosse lúdico, um elemento mágico. E foi quando surgiu a ideia da lupa mágica. Então essa lupa que o avô do Augusto dá para ele de presente, ela é uma lupa mágica. E quando ele usa essa lupa mágica, ele se miniaturiza e se teletransporta para o universo do vírus. Nesse universo do vírus, ele vai usar de ferramentas para poder combater o vírus. E aí que nós vamos inserir a água com sabão, a questão do álcool gel, as questões de higiene, a utilização da máscara, a importância do distanciamento e tudo isso em fases do game. Com essa proposta, nós pegamos e começamos a pensar no roteiro.
Então nós trouxemos esses personagens e essas mensagens para o cotidiano da criança. A Márcia, que é a mãe do Augusto, chega em casa e no momento que ela chega em casa, Augusto lembra a sua mãe que ela precisa lavar as mãos. Nesse momento, e aí a gente tem uma animação para poder contemplar essa passagem, segue na sequência a primeira fase do jogo. E a primeira fase do jogo é o que a gente chama em inglês de shooter. Então o Augusto começa com uma arminha de água e sabão a atirar nos coronavírus. E aí fica para a criança, de forma lúdica, essa mensagem de que a água com sabão mata o vírus. E assim a gente foi dando sequência na elaboração do roteiro com outras situações cotidianas. Márcia, mãe de Augusto, precisa sair para fazer compras e ele lembra que ela precisa usar a máscara para poder se proteger. Depois desse roteiro base pronto, nós contratamos um profissional. Ele faz parte da equipe do Maurício de Souza, que escreve os quadrinhos, as histórias e os filmes da Turma da Mônica, exatamente aproveitando a expertise dele na linguagem infantil. Porque isso é muito importante, você falar a mesma língua que o seu público-alvo. Dessa forma, nós concebemos o roteiro, ele escreveu toda a parte dos diálogos, mandou de volta para a gente, nós fizemos algumas considerações e ajustes, e assim nós finalizamos a composição do roteiro, que vai ser visto em todo o jogo do Mundo de Augusto. É muito importante porque existem algumas formas de financiamento do desenvolvimento de games. Uma delas é o investimento, o financiamento através da própria empresa. Uma outra forma são os editais. E aí você tem editais com temas específicos, como foi o edital da FAPES, que tinha o tema de minimizar os impactos da Covid, mas hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, você tem também editais que são específicos para o fomento da indústria de jogos digitais. Um ponto muito importante é, antes de começar a escrever, você ler o edital com toda a atenção, marcando todos os pontos e características importantes, porque essa leitura vai nortear o processo de elaboração do projeto. No caso específico desse edital da FAPES, nós pegamos e começamos a escrevê-lo contemplando todas as características que o jogo teria, quem que é o público-alvo, como que vai ser feita essa distribuição do jogo, quais são as plataformas de acesso, se o jogo vai ser vendido ou se ele vai ser gratuito. Nesse caso ele é gratuito, até porque tem uma função social, e vários outros aspectos. Por exemplo, o cronograma de desenvolvimento, quais são os profissionais que vão trabalhar durante aquele processo, o que cada profissional vai desenvolver, em quanto tempo, criar, definir ali no seu projeto as formas que os organizadores do edital vão poder avaliar como está sendo o desempenho durante o desenvolvimento do projeto. Nós vamos agora passar para os próximos capítulos, no qual vocês vão ver outras etapas. E de agora para frente, cada um dos profissionais que trabalharam nessas etapas, esses profissionais compõem a equipe da Mito Games, eles vão falar para vocês detalhadamente como foi cada processo. Espero que vocês gostem do nosso curso, espero que esse curso possa dar uma noção para vocês, e se vocês gostarem, espero que vocês possam buscar outras fontes de conhecimento, por exemplo, uma faculdade de jogos digitais, e que vocês venham um dia a trabalhar no segmento de jogos digitais aqui em Vitória, na Mito, ou em outras empresas, ou inclusive em outros estados ou outros países, tá? Muito boa sorte para todos vocês na sua profissão, na sua carreira, nos seus estudos. Contamos com vocês apoiando os projetos da Mito Games. Um abraço. Olá, eu sou o Rafael Lontra, sou diretor da Mito Games, diretor de produtos, e vou continuar a apresentação que o Marcelo começou, explicando como foi, a concepção, desenvolvimento, planejamento e até a publicação do Mundo de Augusto, que foi o jogo que a gente foi contemplado no edital da FAPES para ajudar a prevenir contra o corona, Então, assim, é interessante pegar no ponto que o Marcelo falou do roteiro,
Por quê? Para a gente conseguir desenvolver isso tudo a tempo, no momento que a gente disparou o roteiro, contratado, final, a gente já tinha aprovação do edital, então a gente começou a prototipar os minigames, a criar o conceito dos personagens. Então esse briefing do roteiro inicial, que foi o edital, foi disparado em paralelo 2 vezes. Depois os meninos vão comentar um pouco melhor isso. Enquanto se fazia o roteiro final com os textos finais, a gente já produzia os protótipos das mecânicas, os conceitos dos personagens, testava e validava com um pouco do público-alvo. Então eu vou falar um pouco mais desse planejamento, da percepção do público-alvo e da definição dos conceitos, né? Foi uma pesquisa bacana que a gente teve que fazer também para saber o que falar, saber que a mensagem está sendo passada de forma correta, para conseguir a aprovação das entidades necessárias, no caso a FAPES foi fundamental. Mas então vamos lá. Esse planejamento, gente, a partir do roteiro base, que tinha 3 mini-histórias, a gente dividiu as tarefas de programação para criar 3 protótipos diferentes. E ao mesmo tempo a parte da arte criou os personagens e as proto-animações que eram utilizadas para esses testes, né? Então, isso é uma parte interessante, importante notar que não só o artista, o programador e, no caso, o roteirista e quem teve a ideia de escrever o roteiro, tem uma turma toda que organiza essa produção, essa criação e acompanhamento das tarefas, tá? Então é legal que isso fique bem claro desde o começo. Até escrevendo o edital tá na nossa ferramenta de tarefas. Eu vou mostrar depois um pouquinho, vou dar até um teaser aqui, ó. É aqui que a gente organiza realmente as tarefas, como é que vai ser feito cada atividade. Eu vou falar um pouquinho melhor depois. Estou voltando aqui na parte da equipe para falar, depois de ter essa ideia completa, né, o pacote desenhado de como vai ser o jogo, a gente tinha que validar quem é o público-alvo. É claro que as crianças são vulneráveis a transmitir muito Covid, talvez não tenha tanta gravidade, mas a gente não tem que se importar com isso. Eles são vetores de transmissão. Então a gente focou em criar os jogos que são uma mídia, né, de transmitir esse conceito. Muito aceita por essa criançada. Então a gente pesquisou, as crianças de 5 a 12 anos aceitariam muito bem esse jogo, tem condição de entender a mensagem, e a gente acredita que vão ser grandes replicadores. Como vocês podem ver na história do jogo, conforme evolui, as próprias crianças começam a cobrar os adultos, e a ideia do jogo é um pouco por aí. Tá? Então, para validar, a gente pesquisou os jogos que eles gostam mais, a gente pegou mecânicas que já são consagradas por nós, nossos pais, e futuramente a gente quer que as novas gerações joguem também, tipo Pac-Man. Então foi mais ou menos assim esse processo. Tá? Mas mais importante do que definir o público-alvo, que em qualquer processo de produção de jogo é extremamente importante, mas o nosso foi mais fácil, até porque veio definido pelo edital, a gente fez essa pesquisa antes, a gente tinha que definir muito bem como passar essas mensagens. Então, a partir daí, o conceito que a gente quer tratar, né, foi uma época de pesquisas constantes. Esse aqui é o site da Organização Mundial de Saúde, a gente pegou bases e referências daqui. Outra fonte super importante que a gente consultou foi a CESA, que é a Secretaria de Saúde do Estado, então a gente anda em paralelo com eles. Pegou todas as boas práticas, as normas, conversou com colaboradores de lá para saber se a mensagem estava sendo bem passada. Tá? Então a gente pegou alguns guias, né? Muitas coisas que tem são baseadas no próprio guia de prevenção estadual. Então isso tudo facilita, eu acho que essa mensagem tem que ser uníssona, tem que ser clara para a gente conseguir ter os resultados bacanas, ok? Então eu vou encerrar essa parte aqui mais do planejamento e vou a partir de agora falar do GDD, do Game Design, como que se elabora, como que se constrói e como funciona, ok? Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Rafael Calmon, sou formado em Engenharia de Computação pela UFES e Tecnologia em Jogos Digitais pela FAESA. Na Mito Games, exerço a função de programador sênior e atuei no desenvolvimento do projeto Mundo de Augusto. Olá, eu sou Jefferson Sattler, formado em Tecnologia e Jogos Digitais pela FAESA, atuo como programador júnior e level design na Mito Games. Nós trabalhamos com o Unity 3D, uma ferramenta já consolidada e utilizada por grandes estúdios da indústria mundial de jogos digitais. Além de ser uma ferramenta amplamente acessível, o Unity 3D conta com uma grande variedade de assets disponíveis para compra, o que agiliza a produção em muitos casos. Outra função importante para a Mito Games é a capacidade de gerar aplicações compatíveis com múltiplas plataformas, exemplo, Android, iOS, Windows, Web e consoles. O processo de desenvolvimento é dividido em inúmeras etapas. Dentre elas, iremos discorrer sobre briefing, prototipação, level design, integração dos assets de arte e balanceamento. No projeto Mundo de Augusto, o briefing inicial partiu de um edital aprovado pela FAPES. A partir da proposta escrita, analisamos nossas opções e optamos por prototipar 3 das ideias que achamos mais interessantes. Neste ponto, iniciamos o processo de prototipação.
Para a avaliação das mecânicas propostas, é necessário o desenvolvimento de um protótipo funcional. Essa versão inicial deve conter os principais elementos para o funcionamento do jogo, mesmo que ainda com formas primitivas para visualização: esferas, cubos, linhas e imagens simples. Somente o necessário para verificar o funcionamento da mecânica e a validação do jogo com um conceito promissor que mereça ser levado adiante. Com a aprovação desse protótipo, podemos passar para as próximas etapas, envolvendo a criação e integração de assets, level design e, por fim, desenvolvimento do produto final. É importante notar que todas essas etapas acontecem em paralelo, porém se interconectam e interagem constantemente. A partir do protótipo aprovado, o level design deve estudar possibilidades disponíveis para aquelas situações e requisitar para o setor de criação e arte os elementos necessários para a construção do cenário final para aquele jogo. Essas especificações vêm também do desenvolvimento do roteiro final e da evolução dos elementos de arte já existentes. Geralmente, depois de definir melhor o look and feel do jogo e tendo grande parte dos assets já implementados, partimos para a escolha e integração dos sons e polimento, como por exemplo animações incidentais do cenário, entre outros. Com as mecânicas do jogo completamente desenvolvidas e o processo se encaminhando para o final, é hora de efetuar o balanceamento do jogo. Essa etapa envolve constantes testes e cálculos para determinar se o nível de dificuldade do jogo e a velocidade de progressão estão adequados. Além disso, como o Mundo de Augusto em especial é composto por vários pequenos jogos, é necessário que não só haja uma equivalência entre o nível de dificuldade de todos, como também no ganho de pontuação. Com todas essas etapas concluídas e qualquer problema ou preocupação que surgir durante o processo devidamente tratados, o jogo está pronto para a etapa de publicação. Oi pessoal, meu nome é Joyce Carmo, eu sou graduada em Design pela UFES, atuando como ilustradora desde 2014. Na Mito, eu trabalho como artista generalista 2D. No projeto do Mundo de Augusto, eu fui responsável principalmente pelo design de personagens, alguns objetos de cena, que são utilizados nos minigames, e também ilustrações finais, logotipo e interface do jogo. As minhas principais ferramentas de trabalho atualmente são uma mesa digitalizadora. No projeto do Mundo de Augusto, eu utilizei especificamente uma Wacom One, que é um display interativo, e o software Clip Studio Paint, que é a minha ferramenta de desenho favorita no momento. A criação de personagens para esse projeto começou ainda numa etapa bem prematura, quando eu recebi do Marcelo Herzog a intenção do que viria a ser a proposta escrita no projeto do edital da FAPES, Nesse momento, eu estava mais interessada em estudar referências que pudessem nortear minha criação de personagens e o estilo que a gente adotaria como padrão. E eu estava observando bastante o trabalho do artista Rafael San e também o estilo do Toca Kitchen Sushi, que é um aplicativo que a gente usou como referência. A partir de determinado momento do projeto, ficou decidido pela equipe que a gente ia utilizar referências de crianças do mundo real para poder criar os protagonistas da nossa história. Nesse momento, o meu desafio estava muito mais voltado à simplificação da forma rumo ao cartoon, mantendo as características marcantes das crianças que nos serviram como referência e ainda guardando semelhanças com os cartoons que a gente definiu como norte no início do projeto. Esse processo de gerar alternativas e estudar formas, ele acontece também com os objetos e também foi desenvolvido com estudos nesse sentido com a arma que a gente está usando no minigame Guerra de Sabão e o aparato de defesa que é utilizado no minigame do Espirro. Após termos aprovados os concepts, as artes conceituais do projeto, eu elaboro uma folha de modelo que tem as principais vistas do objeto que precisa ser modelado para encaminhar para a próxima etapa, que seria a modelagem 3D. Foi o caminho que a gente adotou no nosso jogo, porque teríamos vistas de minigames muito variadas, então o 3D atenderia melhor a nossa necessidade no momento. Oi, me chamo Luiz, trabalho na Mito Games como programador e artista 3D e dessa vez eu recebi a missão de modelar e animar os personagens Augusto e Helena do Microscópico Mundo de Augusto. Depois de receber os concept arts do artista responsável, que também são conhecidos como blueprint ou model sheet,
eu começo o processo de modelagem, que basicamente significa traduzir a arte do 2D para o 3D. O concept é muito importante para que o artista consiga interpretar fielmente a ideia original do personagem sem margem de dúvida. O jogo possui um estilo artístico definido e é importante que todos os colaboradores, todo mundo que está trabalhando no projeto, estejam alinhados em relação a isso. Para modelar o Augusto, eu usei um software de modelagem 3D que também serve para animação e arte 2D e tudo mais, chamado Blender 3D. O processo de modelagem consiste em criar geometrias no espaço até dar origem à forma do objeto que eu quero construir. Depois do modelo pronto, eu fiz um processo chamado UV Unwrapping, que consiste em abrir a malha do modelo e planificar em um plano 2D para que o modelo possa receber as texturas. A imagem em 2D é projetada em cima do modelo 3D. É só imaginar uma garrafa de refrigerante, que é um objeto 3D cilíndrico, e pensar no rótulo que envolve ela, o rótulo sendo a imagem 2D que envolve o objeto 3D, e assim ele recebe uma cor, uma textura, ou incluindo a marca do refrigerante. Depois de abrir toda a malha do objeto, eu posso pintar o modelo. O modelo agora está pronto para ser animado. Depois de concluir a modelagem do objeto, a gente precisa animar ele. Para tornar isso possível, eu crio o rig, que é uma espécie de esqueleto que serve de estrutura para criar as deformações no modelo e fazer as animações. O esqueleto é composto por uma hierarquia de bones, também conhecido como ossos, que simulam as articulações do corpo humano. Terminando o rig, eu inicio o processo de skinning, que consiste em vincular o modelo 3D ao esqueleto finalizado. Esse processo é demorado e trabalhoso porque precisa de bastante polimento até o resultado ficar satisfatório. Com o rig pronto e funcionando, eu já posso começar a animar. Eu começo setando as poses chaves que eu quero para o personagem. Neste caso, temos a animação de introdução dos minigames. O Augusto começa do chão, depois levanta a lupa mágica e flutua até encolher. Depois das poses chaves definidas, eu corrijo a interpolação, decido como será a temporização e duração da transição de cada frame. O tempo deste processo também varia dependendo do polimento necessário. Depois de todas as tracks animadas, é hora de adicionar o projeto para que o programador possa implementar as animações no código do jogo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e que aproveitem bastante o microscópico mundo de Augusto. Até mais! Nossa, vovô! Como você sabe tanto? Ora, eu sempre fui muito curioso, assim como vocês dois. Agora me digam, vocês entenderam tudo o que eu expliquei? Acho que sim. Vamos ver. O coronavírus é um bichinho quase invisível que deixa a gente doente. A gente fica com tosse, febre, não respira direito. E pode fazer mais mal para quem tá doente, ou gente da idade do vovô. E ainda não tem remédio para ele. Perigoso, não é? E esse bichinho pode ser transmitido pelo ar ou pelo contato com algum objeto contaminado. Mas a gente pode fazer alguma coisa para se proteger? Sim, lavar as mãos várias vezes por dia. Usar máscara quando estiver perto de alguém. Limpar as coisas que vêm de fora com álcool gel. E ficando em casa. Ótimo! E vocês querem saber um segredinho a mais? Sim! Essa aqui é uma lupa mágica. Sempre que vocês quiserem saber melhor como as coisas funcionam, basta olhar através dela. Vamos lá. Agora que a gente já ouviu um pouco mais da equipe, como foi a produção mais específica dos jogos, vamos falar um pouquinho da parte divertida, né? Ou pelo menos o que parece um pouco. Os testes, o gameplay, o balanceamento, ouvir o feedback da turma. Olá, crianças! Oi, papai! O senhor está bem? Estou ótimo! A gente quer um abraço, mas antes disso, você tem que se trocar e lavar as mãos. Ora, vejo que a tarde foi produtiva. O que eu posso fazer? Eles aprendem tudo muito rápido.
Mamãe, posso olhar com a lupa você lavando as mãos? Claro, filho. Lembra do que eu te ensinei? Lava a mão na frente, atrás e entre os dedos por bastante tempo. Isso mesmo. Então vamos começar falando um pouquinho do jogo Shooter, né? Que a gente pegou uma mecânica já conhecida de um pouco do Space Invaders. Tem vários joguinhos nessa dinâmica, você vê os monstros estão na parte de cima da tela. Então pode parecer que é direto, mas a gente misturou alguns conceitos de movimentação de elementos de jogos aí. E isso requer um grande balanceamento, assim como a questão do tiro, né? Os jogos mais simples, primeiros que vieram assim, não tinham tiros diferentes. Você pode ver agora que ela vai matar um monte de bichinho e pegar um tiro especial. Quando isso aparece, qual é o efeito do tiro? Qual a área que esse tiro vai pegar? Quantos pontos vale se eu matar isso a mais? São várias coisas que a gente tem que pensar e balancear e testar se funciona, se eu gostei da arminha assim, o padrão que os bichos aparecem ou desaparecem. Tudo isso, gente, é elemento que a gente desenvolve, testa, joga aqui e passa para os usuários finais testarem. Tá vendo que legal? Esse tiro aí, ele espalha, mas não pega tão lá no alto, então ela gastou os tirinhos. Tudo isso, gente, são conceitos que a gente pega, claro, é um pouco planejado, mas grande parte vem dos testes, feedback, balanceamento. Isso é uma etapa bem legal na produção dos jogos também e pode parecer divertido, mas na verdade tem que preencher um monte de tabela, tem que responder muita coisa, tem que cumprir os requisitos exatos para poder validar aquele teste ou não, então é um pouco mais do que só isso, ok? Vamos ver o próximo jogo? Uau, funciona mesmo! Prontinho! O sabão mandou todos os vírus embora. E agora é hora de preparar o jantar pra gente. Ah, não! Que foi, mamãe? Eu não vi que a cebola tinha acabado. Não vai dar pra preparar o jantar assim. E agora? Eu vou ter que ir de novo ao mercado pra comprar mais. Essa máscara de pano? Sim, para podermos lavá-la e reutilizar depois. Assim poupamos o meio ambiente também. E essa, tá limpa? Está sim. Cobre direitinho o nariz, a boca e o queixo. Sim, senhor. E nada de encostar nela depois, hein? Pode deixar, filho, eu tomo cuidado. Mamãe, antes de você sair, eu posso olhar de novo? Claro, filho. Que é o jogo clone do Pac-Man, né? Você vê, ela passou de fase. Agora a gente vai jogar o pega-pega. Vocês podem ver também, isso foi uma das coisas que a gente validou. Ali tinha que clicar e segurar para poder passar de fase, né? Nos celulares, na prática mesmo, estava acontecendo de escorregar e perder, então a gente voltou para ser um clique. Isso é um exemplo do que são os testes, né? Mas vamos dar uma olhadinha, essa mecânica é bem conhecida. São algumas coisas legais a se avaliar, né? Como criar as peças desse quebra-cabeça. Se vocês olharem, ele é sempre duplicado, né? Um lado igual ao outro. Então a gente constrói uma metade e o mapa gera outra. Às vezes isso gera interseções legais, às vezes nem tanto, então tem que ser testado. Outro parâmetro legal de balanço aí foi a velocidade do bichinho, a velocidade do corona, a velocidade do personagem, quantos sabonetes tem, são 2, são 4, se ele regenera, se não aparece, quanto tempo, então tem muita coisa a ser validada, né? Quanto desacelera o bichinho quando ele está vulnerável, quanto ela acelera quando está na bolha. Tudo isso, gente, a gente põe um valor para testar, a gente pensa, usa alguma ciência, mas a resposta final vem sempre dos testes, aquilo que eu falei. As empresas investem muito em testar e validar a conversão, né? Como funcionou melhor, o que ficou mais ou menos divertido, ok? A máscara é bem importante pra gente não respirar os vírus, né, mamãe? Muito! Por isso não podemos sair de casa sem ela. A gente se protege e protege os outros também. E agora eu já volto, tá bom? Cuida bem da sua irmã e do vovô pra mim. Pode deixar, mamãe. Augusto, você pode ver quem é? Deixa comigo. Não esquece da máscara. Olá, pequeno! Tudo bem com você? Tudo? Por que a senhora não tá de máscara? Ah, isso tudo é bobagem.
Eles estão querendo controlar a gente para depois vender vacina. Sabe como são essas pessoas, né? Sempre armando para dificultar a nossa vida. Então vamos falar agora do último jogo, que é o Onda de Espirro, que é tivemos um feedback muito legal em relação à história, a galera gostou, se identificou, mas esse é um jogo que a mecânica surgiu nos videogames um pouco mais modernos, que depende um pouco desse 3D, dessa noção de para onde você esquiva ou não. Então a primeira coisa que a gente teve que validar aí era qual era o melhor controle, se ele podia ficar livre e flutuar pela tela ou se teriam grades mesmo que ele tem que respeitar. Para o jogo funcionou muito melhor com as grades, fica menos confusa a colisão. Então a gente escolheu assim e fomos para a segunda etapa. Qual é a melhor forma de controlar? Vocês podem ver que nos outros jogos tem uma manete aqui embaixo à esquerda. Nesse não, é um swipe. Então a gente precisa de um trabalho de swipe e arrastar o dedo, né? Como é de linha em linha, a gente achou que faz sentido e os jogadores gostaram. A gente precisa validar esse tipo de coisa e testar com os jogadores finais, né? Porque tem gente que nunca conheceu essa mecânica. Então uma coisa que é interessante, por exemplo, agora que ele pega a arminha, tem uma ordem para matar os bichinhos. Pode reparar que o vulnerável é que está com alvo. Então se a gente não fizer um trabalho legal no tutorial para ensinar isso, a gente perde a oportunidade de incrementar mecânicas que já existem, né? Porque como eu disse, quando surgiu essa mecânica era um pouco mais simples. Com o tempo a gente pode colocar essas questões de matar os bichinhos, de movimentação diferente, e algumas pessoas vão conhecer a mecânica, algumas não. Então é muito importante validar também como as pessoas estão percebendo, entendendo qual a dificuldade para jogar. Então o tutorial é muito importante e esse feedback da galera jogando ou não, ok? Então fica aí a dica, o que forem fazer, testem, validem e boa sorte! Augusto! Márcia, querida, você tem um tempinho? Eu preciso conversar com você. Irania, por favor, meu pai mora comigo. Eu tenho que cuidar dele também. Tudo bem, tudo bem. Eu posso te ligar mais tarde, então? Sempre, minha amiga. Só vou preparar o jantar e podemos nos falar. Até mais tarde, então. Ufa! Agora eu entendi porque a gente tem que ficar distante. Pra não pegar o vírus e pra não tomar um banho de baba. Isso mesmo. E pra termos certeza que não estamos correndo nenhum risco, todos pro banho já! Gostaram da comida? Está uma delícia, mamãe! Depois de tantas aventuras hoje, achei que merecíamos um jantar digno. O que tem de interessante aí, filho? Você não vai acreditar. Tem um parque de diversões inteiro aqui pra minha barriguinha. Olá, eu tô de volta para mostrar um pouco dos projetos da Mito Games, que eu acho que a gente passou um overview bacana de como é o processo de produção, como foi o caso do mundo de Augusto, né? Mas eu acho bacana falar um pouquinho mais da empresa, para vocês conhecerem melhor. Claro que podem visitar o site, visitar os aplicativos na loja, mas vamos dar uma mostradinha em algumas coisas aqui. Então, para começar, né, eu falei já da equipe, vamos aqui no nosso site. Eu acho bacana a gente diferenciar os 3 tipos de produto que a gente trabalha principalmente. São os jogos educativos, os adver games, são jogos mais para uma publicidade, geralmente tem um parceiro, e jogos casuais ou de entretenimento puro, são jogos voltados para pura diversão. Esses sim são muito escaláveis, mas são muito concorridos. Então, contando um pouquinho da história da Mito, a gente começou trabalhando com um produto educativo, que é o Enem Game. Então eu vou mostrar aqui como é o Enem Game hoje. É um produto voltado para os alunos que estão se preparando para o ensino, para o vestibular, né, para fazer a prova do Enem. E a gente trabalhou a gamificação nisso, a gente escolheu começar com esse projeto. Vou até tirar o som aqui. A gente escolheu começar com esse projeto por ser um projeto que dê alguma escalabilidade, alguma previsibilidade de receita pra gente, ou seja, os jogos de entretenimento, de mercado puro, são muito concorridos e muito incerto o retorno, é um investimento muito grande para talvez não ter retorno. Com o Enem Game a gente conseguia fazer um plano mais ou menos de vendas. Como ele era gratuito para alunos, a gente vendia no começo para a escola, depois para as faculdades, a gente podia meio que prever, né? Olha só, se eu ligar para 10 escolas eu fecho uma, até parece. Se eu ligar para 100 escolas eu fecho uma, às vezes. Mas então se eu ligar para 1000 escolas eu vou fechar 10? Mais ou menos. Isso dá para prever um pouco a receita.
tá? Então, como é o Enem Game? É um jogo realmente para se preparar para o Enem, ele tem as perguntas e respostas com as áreas de conhecimento similares, eu nem acertei na sorte aqui, não tá valendo. Mas ele tem uma gamificação para ajudar a acompanhar a sua evolução, para ajudar a medir como você está evoluindo, e também para você ter ferramentas que te ajudem a poder pular uma pergunta, poder eliminar umas respostas erradas, para fazer sentido você ir jogando, desenvolvendo, ganhando pontos e poder melhorar, ok? Então eu não vou esperar terminar a partida aqui não, vou mais dar uma passada, mas esse é um exemplo de um jogo educativo, existem outros. O Mundo de Augusto também é um jogo educativo, mas com uma mensagem um pouco diferente, voltado realmente para as práticas de prevenção ao coronavírus, né? Então tá, chega de Enem Game, vamos falar de um outro jogo que foi um Adver Game, um jogo que a gente fez em parceria com o pessoal da AXN, né? Então vocês podem ver aqui que é parceria com o canal AXN e Sony Entertainment. A gente fez eram 4 episódios, a gente fez um episódio por semana, junto com o lançamento dos episódios de seriado. Então foi uma coisa bem bacana, eu já deixei adiantado um pouquinho aqui o jogo, mas é legal vocês verem como funciona, né? O universo 360, é o seriado policial Lincoln Rhyme, a personagem principal é a Amália, e aqui a gente consegue explorar bastante coisa. Eu vou entrar numa cena para vocês terem uma ideia, então vamos carregando aqui. O objetivo dela é investigar o crime. Então o detetive Alberto Bandi, colega dela, dá algumas orientações, algumas dicas, mas ela realmente tem que explorar o quarto aqui, coletar as informações, resolver os enigmas. Ó, vai dar uma mostrada aí como ficou bem bacana. A gente teve uma aceitação legal, o pessoal da AXN da Sony gostou bastante. Foi muito trabalho, a gente teve que correr, fez aí em 2 meses o primeiro cenário, né? E depois teve que lançar mais um por semana para acompanhar realmente o seriado, foi bem corrido. Deixa eu só dar uma mostradinha como funciona, esses itens nem são os para resolver o enigma, né? São que eles estão conversando, mas não resolve. Quando eu vejo realmente uma pista mais séria, tipo, vamos investigar o corpo, né? Vai ter um diálogo mais importante. Já não teve luta. Aí eu olho a mão. Removeram a carne dos dedos. Então a gente vai juntando as pistas. E o objetivo realmente é conseguir completar tudo. Vamos pegar um tecido aqui que eu sei que tá aí. E ele vai... parece um tecido que foi cortado, então isso é uma pista legal. A gente tem uma facilitada pelo público-alvo ser um pessoal que está mais em casa, um pessoal mais velho até do que a gente está acostumado com jogos. Podem reparar que a secretária eletrônica está brilhando ali, ó, é a próxima pista. A gente fez isso baseado no perfil dos usuários, tá? Em testes de jogabilidade, então a gente foi facilitando um pouco as coisas. Mas bacana, dá para falar um pouco desse case. Eu acho que um outro case mais ou menos de Adver Game nosso é o caso do War Dogs, foi uma parceria que a gente fez com a Red Nose, que é uma marca de roupas, né, bem conhecida nacionalmente. Eles patrocinam muitos eventos de, geralmente esportes de impacto, esportes radicais, surf, skate. Então eles quiseram fazer um jogo com o personagem deles e a gente fez um jogo bem bacana. Eu vou mostrar o trailer pra vocês. Quem quiser pode dar uma baixada. Bacana desse jogo é que, assim, em breve ele vai estar disponível para os consoles também. Vai ser a nossa primeira aventura no Xbox e no Switch. E talvez no PlayStation 4. A gente está fazendo um port com uma publisher de fora, famosa. Espero que dê tudo certo e a gente vai bombar com esse jogo aí. Dá uma olhadinha aí. Eu acho bacana a gente comentar também, gente, que esse jogo foi lançado para mobile, a gente percebeu que tinha chão aí pra gente poder desenvolver ele mais um pouquinho e a gente está agora fazendo essa atualização para eles poderem ser portados para console também. Uma coisa que eu queria mostrar, pra galera não ter vergonha, não tá nem aqui não, vou botar nos projetos. Gente, vocês viram muitos jogos 3D, com cenário 360, parceria com a Red Nose, né, edital que ganhou com a FAPES, FINEP. Mas assim, tudo tem um começo, né? Então eu queria mostrar um dos primeiros protótipos que a gente fez, pra vocês terem uma ideia que não começa do zero, então é um trabalho muito grande, multidisciplinar. Esse é o nosso primeiro cliente, foi parceiro do Enem Game, quando era Eu Me Garanto ainda, eles estavam lançando o cartão universitário, né? Queriam aumentar um pouco a penetração do Banners Card com os jovens, então eles resolveram patrocinar o Enem Game e ao mesmo tempo fazer um joguinho para os eventos. E olha só que coisa simples, mas
foi nosso primeiro projeto, nosso primeiro cliente. Sem isso aqui a gente não teria continuado o desenvolvimento, não ia ter como sustentar a empresa no começo para chegar onde a gente chegou. Então queria assim deixar isso como agradecimento. Vou mostrar mais uns casos aqui, ó, pra vocês verem que não é tudo tão elaborado. Esse aqui já foi um pouco mais elaborado, né? É o Vida Segura para participar de uma semana de prevenção de riscos, acidentes. Então foi com a Fibra, que agora é a Suzano. Ó, sempre focado no storytelling, a ideia realmente era prevenir os riscos e acidentes, então tem que escolher os EPIs. Mas vocês veem como vai numa linha evoluindo, então a Mito Games hoje tem 4 anos já de existência, um pouco mais, e a gente tem tudo para continuar evoluindo daí para frente, agora entrando no mundo dos consoles. Espero que vocês gostem, espero que esse trabalho nosso abra portas e sirva de inspiração para cada vez mais gente trabalhar nessa indústria maravilhosa, limpa, criativa, que está cada vez crescendo mais e tem muito espaço para crescer ainda mundo afora. Ok? Valeu, gente. Nos vejo em breve.